Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Agentes Livres, o último dessa temporada, né? Infelizmente. Season finale. Pois é, infelizmente acabou essa temporada, mas eu acho que a gente pode dizer que acabou muito bem, né? Não. Pelo menos para o público em geral, menos para os torcedores dos Patriots. Por público acabou mesmo. O que a gente pode dizer é que foi um grande jogo, né? Isso eu acho que todo mundo concorda, foi emocionante do começo ao fim, né? Menos o Caio, menos os torcedores dos Patriots, mas realmente foi um grande jogo, acho que as defesas deixaram a desejar, mas a gente viu os ataques jogando muito bem dos dois lados, né? Até o próprio o Brady, né, que saiu derrotado de campo, mas passando das 500 jardas, tendo um jogo fantástico, né? Exército de um homem só, praticamente. Exatamente. Vale lembrar que eu fui o único a apostar, mesmo achando que não ia acertar, mas eu apostei nos Eagles, acabei acertando. Bom, você foi vice-campeão do bolão, parabéns. Não valeu pra nada, mas enfim, pelo menos eu acertei. Então, começando mais um vídeo aí, já deixa o seu like, deixa algum comentário aí, que time que você estava torcendo e vamos começar o vídeo. Bom, a gente viu então o Nick Foles fazendo uma das maiores partidas, se não for a maior partida da carreira dele, né? Tava até brincando antes que ele poderia ser o Eli Manning desse jogo, né? Um cara que nunca chamou a atenção da NFL, tirando a sua primeira temporada, que foi muito boa, né? E a gente viu uma história muito legal dele, né? Substituindo o Carson Wentz, que é o jogador dessa franquia, né? E a gente mesmo não apostava que o Nick Foles não ia manter o mesmo nível, mas nos playoffs foi completamente diferente, né? Até quando ele começou, antes mesmo nos playoffs, né, na reta final, ele não apresentou bons jogos, né? E a gente avaliou em cima disso. Ele tinha jogado bem mais ou menos. Não tinha jogado mal também, mas não tinha feito nada demais. Né? Nossa avaliação foi assim, né? Ó, o time vai manter esse nível, né? O time é muito bom, mas o Nick Foles não vai conseguir carregar o time. Foi totalmente ao contrário, ele dominou os jogos nos playoffs, né? Contra os Vikings jogou muito bem, contra o Patriots foi o MVP, então acho que total destaque para ele ganha um mercado muito grande na NFL agora para a próxima temporada, né? E destaque para os outros jogadores do ataque também, a gente viu o Ajay, né, jogando muito bem. Eu acho que o mercado... O Blount também, de novo, né? Parece que ele gosta muito de Super Bowl. Tem que elogiar esse mercado dos Eagles, né? O Blount veio na off-season, eles pegaram o Jeffrey também. O Clement, que é um calouro, não foi draftado, também foi importantíssimo, né? Passou das 100 jardas recebendo nesse jogo. E a defesa também, acho que a defesa não jogou muito bem, né? Cedeu muitas jardas para os Patriots, mas pelo menos no final fez a jogada que praticamente decidiu esse jogo, né? Do outro lado, a gente viu o Brady jogando tudo que a gente esperava e até mais, né? Cara, foi uma das maiores partidas da carreira dele. Exatamente. E ele perdeu. Todos os jogadores, né, de 15 Super Bowls em que dominaram em jardas, né, tiveram mais jardas, 13 pelo menos ganharam, né? E a gente viu o Falcons ano passado, que foi o time que teve mais jardas e não ganhou, e agora o Patriots, né? Lamentável a defesa, né? Não conseguiu parar o Eagles de nenhuma forma possível. Pelo menos se conseguisse limitar, talvez, o jogo terrestre, poderia ter um pouco mais de chance, mas nem isso aconteceu, né? Não conseguiu parar o jogo aéreo, teve muitas bolas longas, teve as corridas também, então foi um jogo... eu acho que a defesa conseguiu evoluir durante a temporada, né? Pelo menos cedendo muitas jardas, mas não levando tantos pontos. Contra os Jaguars a gente viu isso, mas apesar que o ataque não é muito forte, e acabou cedendo um caminhão de jardas e pontos pro time dos Eagles, né? Então, qual que é a sua avaliação aí para essa... Cara, vou começar na ordem cronológica que você falou. Sobre o Foles, cara, eu tava pensando que, pô, de repente, com um sistema interessante de jogo, né? Que a gente sabe que qualquer jogador ali da NFL depende do sistema de jogo, né? Exatamente. E eu acho que o Foles pode dar muito certo em alguns times aí, cara. Ele até disse que pretende ficar no Eagles, mas eu acho improvável, né? Considerando a movimentação do mercado, e eu acho que, inclusive, na visão de alguns times que precisam de quarterback, né? A gente pode listar alguns aí, né? Com certeza é melhor pegar um cara desse, que você já sabe que, assim, o Foles provavelmente não é um cara que vai tremer em playoffs, né? E isso é uma característica que ele mostrou que não tem. Acho que, óbvio que ele tem coisas pra melhorar no jogo dele, não é por causa desse jogo que ele virou um dos melhores quarterbacks da liga, mas certamente eu acho muito melhor você pegar um cara desse do que você draftar um desses quarterbacks novos aí no draft, desse próximo draft,
porque nenhum deles é nada demais, assim. Não tem o Andrew Luck no draft, não tem um Cam Newton, que é aquele cara que você olha e fala, meu, esse cara é... Pô, aquele quarterback não dá pra perder. Então, o atual campeão do Super Bowl, jogou MVP, jogou bem nos playoffs, fez tudo, por que não dar uma chance, né? Eu, particularmente, preferiria, né? Vamos ver como é que os times vão se comportar. Então, é mais uma movimentação que vai deixar o mercado interessante, né? Que ainda tem o Cousins, que também vai. Então, acho que tudo isso vai fazer ficar bem doido, né? Sobre o jogo, né? Falando dos destaques, assim, cara, você já falou tudo, né? Além do Foles, acho que o ataque inteiro do Eagles jogou muito bem. Isso é mérito de toda a comissão técnica. Eu acho que sobre o time do Eagles, na verdade, sobre esse jogo em si, foi literalmente um reflexo da temporada. Ganhou o melhor time. A gente sabia antes desse jogo que o Eagles tinha um time melhor que o Patriots, mas analisando assim, antes do jogo, você pensa, pô, Tom Brady contra Nick Foles, né? A gente ainda comentou que ia chegar uma hora do jogo que provavelmente a bola ia cair na mão do Nick Foles e ele não ia conseguir ganhar o jogo. Mas ele conseguiu, né? Tanto que aquela hora que o Patriots vira a partida, eu tava assistindo ali com um monte de gente, a maioria das pessoas falaram, acabou, tá ligado? O Eagles deixou o Patriots encostar, agora já era. Aí o Foles foi lá e conseguiu mais um touchdown numa campanha de 7 minutos, né? Queimando o relógio. Que essa campanha foi fundamental, tanto quanto na jogada final da defesa, né? Que conseguiu o fumble. Com certeza. Porque foi aquela conversão de quarta descida. Exato. Né? E aquele momento eram 6 minutos. Eu até tinha falado, eu não sei se é necessário, porque ia ter muito tempo. Mas eu acho que o próprio Peterson falou, né? Você precisa ser usado para ganhar Super Bowl. Então foi fundamental aquela jogada. E justamente isso eu acho que também é o reflexo da temporada, né? O Eagles fez tudo o que ele fez ao longo do ano. Foi ousado, correu muito com a bola, estabeleceu esse jogo, fez jogadas surpreendentes, né? Aquela recepção do Foles foi espetacular. Então, exatamente, né? Foi criativo. Eles não tremeram, né? Eu acho que isso é fundamental. Que nem o treinador disse que você tem que ser ousado, é justamente isso. Você chega no Super Bowl, cara, se você for jogar ali feijão com arroz contra o Patriots, um time experiente, cara, você não ia ganhar o jogo. Dava pra perceber justamente nesses momentos assim, se ele chutasse aquele punch, faltando 6 minutos, o Patriots ainda já tava ganhando. De repente, o Tom Brady não ia ter tanta pressão, não ia existir toda aquela pressa, né? Acho que ia ser mais difícil de conseguir um fumble naquele momento. Já não foi o que aconteceu, né? O Patriots precisava virar de novo o jogo em 2 minutos, tinha tempo, claro, mas a gente viu que ao longo do jogo a linha ofensiva do Patriots funcionou. Mas muitas vezes o Brady tomava a pressão, chegava perto dele, né? Ele não foi sacado nenhuma vez, mas você percebia que não foi fácil o jogo, né? Então, justamente, acho que todos os setores do campo possível realmente foi um reflexo da temporada. A defesa do Patriots, mesma coisa, ela começou muito mal no jogo, muito mal mesmo, que nem a gente imaginava que ia acontecer, na verdade, né? Os 2 primeiros quartos foram horríveis, e depois melhorou. Mas não melhorou o suficiente. Ainda assim, o ataque do Eagles se sobressaiu tranquilamente, né? O Patriots realmente, não, nas horas que precisava, terceiras descidas, cara, quantas conversões de terceiras descidas difíceis o Eagles não conseguiu? Tinha terceira para 10, terceira para 15, eu lembro. Então não foi fácil. O Eagles, obviamente, tem todos os méritos possíveis, né? Não tem o que falar. Mas a defesa do Patriots foi a da temporada. É uma defesa que deixava muito a desejar. Eu achava que ela estava melhor, mas na verdade acho que foram jogos ali que circunstancialmente o time acaba jogando bem, segurando melhor, etc. Não foi o que aconteceu nesse jogo. E acho que sobre o ataque em si, né, também se você parar para pensar, né, o ataque do Eagles como um todo, ele funcionou melhor ao longo do jogo também. No começo do jogo teve aquela lesão horrível lá do Cooks, que foram errinhos bobos que, por exemplo, aquela jogada ele não precisava ter parado, né? A gente pode discutir se aquele tackle foi muito agressivo ou não, mas o Cooks, ele literalmente olha, ele podia só ter caído ali, porque já tinha sido feito a conversão, né, da primeira descida lá. E o Brady também, né, sobre o ataque, acho que muita gente falou que ele pipocou, mas é porque a galera gosta de falar mal, né? Porque ele fez tudo nesse jogo. 500 jardas, cara. Ele jogou o jogo inteiro bem. E o fumble nem foi culpa dele, né?
Talvez se a gente pudesse falar que ele podia ter se livrado um pouco mais rápido da bola. Mas, cara, pô, foi muito rápido a jogada. Naquele momento do jogo ele precisava lançar. E ele precisava lançar, exatamente. Ele não podia. E até me surpreendi, na real, na Hail Mary ali, faltando 1 segundo. Cara, o braço dele aguentou 60 jardas, cara. Eu achava que não ia rolar, cara. Eu pensei, acho que ele vai fazer uma jogada média ali pra tentar aquele avanço, né? Mas não, o cara lançou lá na endzone e ainda teve a falta, né? Dizem que foi falta, mas acho que o jogo em si teve vários erros de arbitragem, né? Ao longo do jogo. Que também é um reflexo da temporada, que a arbitragem não foi boa esse ano, a gente comentou o ano inteiro, né? Possivelmente, eu acho que foi a pior desde que eu comecei a acompanhar, né? Exatamente. Também acho. E acho que coisinhas que aconteceram, né? Eu acho que no final das contas o placar foi justo. A arbitragem, se tivesse acertado tudo, não acho que o Patriots teria ganho o jogo, não acho que teria sido diferente. Mas teve jogadas ali que a gente poderia discutir pros dois lados, claro, né? Isso é uma coisa que a NFL tinha que resolver. Mas acho que no final das contas, só pra terminar esse resuminho aqui do início, foi um bom jogo, né? A gente não tem o que falar. Foi, assim, do Super Bowl que eu vi, o Super Bowl literalmente um dos mais divertidos, principalmente por... Não sei se o melhor, porque a gente pode dizer que, por exemplo, uma virada do nível que foi ano passado é uma coisa, assim, espetacular, né? Que melhor também envolve o bom desempenho das duas unidades. Mas eu acho que pro público o melhor sempre quer dizer mais ataque. Você quer ver pontos, você quer ver touchdown, você quer ver corrida longa, passe longa, é isso que a galera quer ver. Sim. Justo, né? Eu também quero ver isso, inclusive. Mas foi muito divertido porque, apesar do Eagles ter começado na frente, aí o Patriots ia lá e alcançava, daí o Eagles ia lá e de novo, faltando 1 minuto lá pro intervalo, ia lá e fez de novo o touchdown, aí o Patriots virou o jogo, aí o Eagles foi lá e fez mais um, então teve muita coisa, teve um sec só no jogo e o sec definiu a partida, teve erro de kicker, né, teve tudo no jogo, então realmente foi um jogo sensacional. Infelizmente pra mim, torcedor do Patriots, e pros outros, o resultado não foi o que a gente esperava, né? Mas o jogo em si foi muito divertido e eu acho que o Eagles tem todos os méritos possíveis, merece essa vitória. E a gente tem que ficar de olho nesse time, né? Lógico que a gente sabe que depois de uma temporada boa, os times tendem a cair. Porque as outras defesas começam a saber marcar, fica tudo um pouco mais manjado. Mas se a gente parar pra pensar que o Eagles, sem o quarterback titular, que tava a caminho de ser MVP, né? Provavelmente seria, se tivesse seguido o nível e jogado todos os 16 jogos da temporada regular. O Eagles foi lá e ganhou o Super Bowl sem o cara. Garantiu o primeiro lugar sem ele, porque poderia ter perdido naquelas rodadas finais. E foi lá e ganhou os jogos até o Super Bowl. E não era favorito em nenhum jogo, né? Então dá pra ver que a equipe em si é muito boa. E ano que vem com o Wentz tende a ser ainda melhor, né? Se ele aguentar a temporada inteira. Então é um time que realmente, além de ter ganho o Super Bowl, ano que vem vai entrar como um dos favoritos a chegar lá de novo, né? Eu acho que a gente não acertou no nosso palpite, né, Caio? Mas acho que de resto, do que a gente falou no vídeo passado, acho que tudo aconteceu como a gente pensou caso o Eagles fosse vencer. Exato. Que era o quê? Explorar esse duelo dos recebedores contra a secundária dos Patriots. O Butler acabou não jogando, né? A gente não falou disso ainda, mas uma questão extracampo, muita coisa foi falada, mas é o fato que ele não jogou. O Patriots fez essa opção por não colocar ele em campo. E óbvio que faz diferença, né? Eu acho que até outro respeito que esses recebedores do Eagles têm, né? Quando eles veem o Butler, ele vem um jogador muito mais novo, muito menos... E cá entre nós, no começo do jogo, o Rowe foi extremamente responsável por alguns passes, né? Em cima dele ali. Então, realmente fez uma diferença bem... Inclusive, veio do Eagles pro Patriots, né? Então, pode ser até que já conheciam o estilo do jogo desse jogador. E óbvio que isso fez diferença, a gente viu que os recebedores do Eagles tiveram vantagem na maioria das jogadas, né, em terceiras descidas, na endzone também, a gente viu ali o Jeffrey, né, fazendo uma recepção longa para touchdown, e todo mundo jogou bem, né. Outra coisa que a gente falou aqui que aconteceu, o Wirtz, né, o Wirtz foi muito bem na partida, teve principalmente no final. Principalmente no último drive foi basicamente ele, né, porque ele que conseguiu aquela quarta descida, que ele estica o braço, né, e depois, obviamente, também o touchdown. Igual teve aquele drive do Patriots que foi só Gronk, teve um drive que foi praticamente só Wirtz. E o Gronk é a mesma coisa, né, a gente falou do Gronk aqui que ele seria difícil de marcar ele. No primeiro tempo o Eagles até conseguiu, né, no começo teve um pouquinho de problema, mas depois encaixou. Na volta pro segundo tempo, o Patriots conseguiu reverter isso. O Gronk teve como o Caio falou, uma campanha que foi basicamente só ele. Acho que foram 4 recepções seguidas, né?
Engraçado que quando eu tava vendo o jogo nessa hora, eu tava com um amigo que também torce pro Patriots e eu falei, cara, pô, hoje o Gronk não tá jogando nada. Cara, ele recebeu os próximos 4 passes e foi o touchdown dele. Daí ele jogou tudo, né, nessa hora. E como a gente falou, o ataque dos Patriots eu acho que fez o que podia, né? Obviamente ali o último drive, como a gente já conversou, era um momento complicado porque o time já tava sem tempo, né? Os tempos já tinham ido também. Então precisava de uma resposta mais rápida, né? E óbvio que essa defesa do Eagles sabia que o Patriots ia lançar, então eles jogaram todo mundo para trás, tanto que, se eu não me engano, na jogada do sec, eram apenas 4 jogadores pressionando. É porque realmente a pressão acabou funcionando. Sim. Mas estava todo mundo atrás. Então é muito difícil você lançar a bola assim, né? Até porque você precisa acertar. Um turnover ali realmente acabava o jogo. Mas o ataque do Patriots foi bem, né? O jogo corrido não foi tão bem quanto o jogo corrido do Eagles, mas é um reflexo da temporada também. O jogo corrido do Eagles é muito mais versátil. Teve o problema do Cooks, né, que é um jogador que em profundidade o Patriots acabou não tendo pro resto da partida, tornou a vida da secundária do Eagles muito mais fácil de marcar também. Então as coisas acabaram indo se encaixando aos poucos a favor dos Eagles, né, durante o jogo, mas que foi muito equilibrado. Mas eu acho que o que fez totalmente a diferença foram 2 coisas, né? Primeiro, as chamadas feitas pelo Eagles, né, a ousadia que eles tiveram em 2 quartas descidas, principalmente aquela no finalzinho do primeiro tempo, né, que o Foles recebe a bola. E é isso, eu acho que é isso, né? A gente sempre fala aqui, o Caio gosta bastante desse tipo de treinador, né? Aquele cara que não tem medo, realmente, está no Super Bowl. Acho que as palavras dele, de que você não pode... Você tem que ser ousado pra ganhar, eu acho que é muito real, cara. Se você é conservador, você vai ser 8-8 toda temporada. É o Kansas City Chiefs da vida, né? É o treinador lá, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Isso, exatamente. Ele é um ótimo treinador, mas ele de certa forma, é diferente. E a gente vê, ele não ganha títulos, né? Claro que não é só a culpa dele, óbvio, mas... E esse foi o estilo que o Eagles fez a temporada inteira. Não é que o Eagles foi só assim ali no Super Bowl, né? O Eagles foi um time ousado a temporada inteira, nas chamadas, nas quartas descidas também. Então, obviamente, por mais que o Patriots esperasse que isso pudesse acontecer, acabou surpreendendo, né? New England, principalmente a defesa, não estava preparado. Então, o ataque foi muito bem, as chamadas foram muito boas, o Eagles venceu nisso, a confiança que o Nick Foles ganhou nesses últimos jogos, né? Essa partida dele foi muito boa. Sim. Os passes para TD que deu, principalmente pro Clement, que é um passe muito difícil, né? Que a gente fala na questão da arbitragem, se pegou, se estava com posse da bola, enfim. Mas o passe foi muito bonito, a bola chegou lá, né? Tinha uma marcação dupla, realmente. Tinha uma marcação... Teve 2 jogadas que as pessoas ficaram em dúvida, né? Foi aquela que ele recebe, daí ele cai no chão e a bola tá mais ou menos se mexendo, e tem uma outra... que foi o Wirtz daí, que recebeu... Isso. Essa eu achei mais duvidosa. Aqui ele cai e entra... Aí eu não tive dúvida nenhuma que foi touchdown. A outra a gente poderia discutir. Exatamente. De acordo com as regras que mostraram ao longo do ano, né? Porque eu não, no geral, eu não concordo. Esse que ele cai através... É que, na verdade, o que foi a dúvida foi aquela que ele dá... Ele recebe a bola, ela tá solta... E daí ele dá mais 2 passos e o terceiro passo ele pisa fora. Isso, foi esse daí. Pra mim, não foi porque ele recebe, aí a bola sai de novo, aí quando ele recebe, ele já pisa fora. Isso, essa, que nem eu falei, essa tem discussão. Mas essa daí não tem dúvida nenhuma. A bola não tava 100% ali, mas eu acho que é absurdo daí. Mas realmente, o ataque dos Eagles, né, o Nick Foles... foi muito bem e veio muito bem nesses playoffs. O jogo corrido foi muito bem, né? A equipe tem jogadores diferentes e isso faz total diferença. Nessas chamadas a gente via o Ajayi correndo mais pelo lado de fora, o Blunt correndo pelo meio e o Clement recebendo, né? O Michel falou, ele teve mais de 100 jardas recebendo. Então o Eagles fez o plano perfeito que a gente falou que a equipe precisava, né? Usar todos os seus jogadores de ataque, a equipe usou. Acho que todo mundo ali teve uma recepção, pelo menos, e correu com a bola. Conseguiu também cansar, né, a defesa do Patriots. A defesa do Patriots em nenhum momento conseguiu pressionar o Foles. Ele até teve alguns momentos que ele até conseguiu sair do pocket, né, o que ele não faz muito. Dominou o relógio, né? Dominou o relógio. O Eagles teve mais tempo, né, então o Eagles fez o que precisava fazer para vencer, né, então do outro lado o Brady também fez, só que, né, a gente teve uma defesa que no final acabou se sobressaindo na outra, né? Um lance que acabou fazendo a diferença, né? Mas o que fica mesmo é que, pelo menos eu, durante o jogo, em vários momentos eu pensei, cara, como é fraca a defesa do Patriots, né? Uma defesa que, não, por mais que a gente sabe que não tem talento, é uma defesa geralmente bem treinada. Mas nesse ano teve seus altos e baixos e chegou muito mal nesse Super Bowl.
sem concentração, com esse desfalque do Butler, enfim, eu acho que foi o que acabou fazendo a diferença. Por mais que o ataque do Eagles tenha jogado muito bem, provavelmente vai ser uma das melhores partidas desse ataque na sua história, mas a defesa fez diferença. Tanto que eu, como torcedor, eu não tava tão otimista. Eu tava até conversando com o Michel ao longo do jogo, com quem eu tava assistindo ali também. Cara, ano passado, por mais bizarro que isso seja, quando tava 28-3, eu realmente acreditava. De verdade, assim, eu pensava, cara, se o Patriots jogar bem esse último quarto, é óbvio que é aquele acreditar meio iludido, né, de torcedor, mas eu acreditava. Esse ano, quando foi pro intervalo, eu pensei, cara, eu não acredito que esse raio vai cair de novo, cara, a defesa tá muito ruim, não acho que vai dar. E foi o que aconteceu, né? Voltou do intervalo, até pareceu que ia melhorar ali nos primeiros 5 minutos, e daí voltou tudo. É uma defesa que a gente sabe que o Patriots é um time que sempre escolhe muito alto, então para você pegar jogadores, principalmente para defesa, jogadores talentosos mesmo, que chegam em impacto, é muito difícil. A equipe teve o Hightower, que ele esteve machucado essa temporada, que faz muita falta, ele é o líder da defesa. O próprio Butler, né, que é um jogador... Tanto que teve muita jogada ali entre os linebackers. Muita. Não tinha ninguém ali, não tinha ninguém. O Eagles conseguiu fazer o jogo ali, muitos passes curtos que deram certo. Então, o jogo foi decidido nos detalhes, mas eu acho que principalmente a defesa do Patriots, né? Acho que a defesa do Patriots acabou deixando a desejar. O ataque, a gente já falou que fez o que precisava ser feito, até conseguiu jogar, até conseguiu fazer com que essa defesa do Eagles, que é boa, não fosse tão bem na partida. Foi um saque, né? Foi um sec, como a gente falou. Mas é isso, eu acho que a diferença desse jogo foi realmente o ataque, as chamadas na hora decisiva do Eagles, chamadas muito interessantes, muito diferentes, que surpreenderam o Patriots, e principalmente a defesa do Patriots, que não conseguiu parar esse ataque do Eagles correndo com a bola, lançando a bola, enfim. E aí faz a diferença, né? Não é todo ano que o Brady vai conseguir suprir toda essa falta de talento em algumas partes da defesa. E nesse ano, com o Eagles jogando a bola que jogou, realmente, por mais que a gente não esperasse antes do jogo, a gente sabia que poderia acontecer e aconteceu, né? Eu queria falar duas coisas sobre o que você comentou. Sobre o Brady, pra gente ver como ele jogou bem, é só analisar os números, né? Ele deu o mesmo número de passes que o Foles, completados, totais, e 500 jardas, nenhuma interceptação, e o jogo inteiro, basicamente, pressionado pra fazer ponto, porque o Patriots estava sempre atrás. E sempre ele tinha que alongar o campo, não tinha mais o Cooks, que é um dos melhores jogadores para receber longe. Por um bom tempo o Gronk não apareceu. Então ele fazia passes de 10, de 15 jardas arriscados e ele conseguiu passar o jogo limpo, né? Então, realmente não tem como você ganhar sozinho, não é assim que funciona, né? Exatamente, nem sempre. E o que eu queria falar sobre o Foles, que eu acho interessante, é que isso é uma coisa que também eu percebo que acontece na NFL, que no geral eu acho que os treinadores estão errados, é que quando o seu principal jogador se machuca, o quarterback, por exemplo, é óbvio que tem alguns que são muito limitados, como por exemplo o Lindley lá do Green Bay, não teria o que fazer. Mas tem muitos casos, dá pra perceber que o treinador não coloca nenhum voto de confiança no cara. Faz correr o jogo inteiro e quando manda ele lançar pra 3 jardas, né? Pra evitar do cara fazer cagado, né? Então é óbvio, a cabeça do cara fica como, né? Ele já é reserva. Ele entra nele e pensa, pô, o cara não deixa eu lançar uma bola de 10 jardas aqui, né? Eu realmente devo ser muito ruim, né? E o caso do Foles é justamente o contrário, né? Ele ganhou a confiança. Eu acho que o time abraçou essa causa de, cara, perdemos o Wentz, mas a gente tem você. E você pode, você é capaz. E aí foi o que aconteceu, né? Ele jogou bem e ele jogou confiante o jogo inteiro. Isso era o principal, né? Tanto que, pra mim, o momento chave da partida, o momento que o Eagles ganhou o jogo, mesmo que não foi nem no sec, foi aquele drive no final que ele fez o touchdown. Era a pressão com ele. Eu mesmo pensei, cara, chegou o momento do jogo que eu queria, o Foles sob pressão. Ele jogou como se não tivesse acontecendo nada, acertou os passes, fez jogadas boas, então realmente, e é essa diferença da comissão técnica apoiando o cara, do time apoiando o cara que teoricamente não é tão bom, é tudo. E eu espero que sirva de exemplo para as outras franquias também, né? Eu acho que não só o Eagles, mas também os Vikings, que colocaram toda a sua confiança no Case Keenum, que para mim é mais limitado que o Foles. Exatamente. E mesmo assim teve uma boa temporada, muito acima do que a gente esperava, né? O próprio Zimmer falou que não, eu confio, não vai mudar nada a nossa filosofia. Aconteceu com o Eagles também. Eu acho que esses times, junto com o Rams, as outras franquias poderiam copiar essa filosofia, ser mais ousado nos seus jogos, não mudar, né?
Não porque chegou no Super Bowl contra os Patriots que agora eu vou ser mais conservador, vou ser mais tranquilo. Exatamente. Não, não vou ter medo, vou continuar igual. Se eu perder, eu tentei. Né? E a gente tinha falado que se o Eagles perdesse esse jogo, a gente ia entender. Sim, esse time chegou desfalcado. Então, né, a gente ia entender. Então, aqui, essa vitória exalta ainda mais a campanha que eles fizeram. O Patriots, eu acho que talvez poderia comparar um pouco com a passagem do Peyton Manning nos Colts, quando ele era um grande quarterback, ele é um dos melhores, mas nem sempre o Colts tinha uma grande defesa. No caso do Colts, pior ainda, né? Era uma defesa muito ruim. Mudar ele, né? Eu acho que até mesmo em 2006 a defesa não era tão boa. Não. Né? Então, eu acho que são momentos assim que a gente vê, não é só o quarterback, você precisa montar um time no mínimo decente. A diferença do Colts pro Patriots é literalmente o treinador, né? Sim, exatamente. Porque a gente pode dizer que em nível de jogador, o Peyton Manning e o Tom Brady são iguais. Talvez até o Peyton Manning tenha algumas características mais interessantes. Sim. E acho que o Brady, a característica dele diferente é que ele realmente funciona melhor sob pressão. O Peyton Manning falhava em alguns momentos. Mas, no geral, era o treinador, porque o Bill Belichick sempre montou defesas muito boas, né? Ele sabe... Tanto que a gente sabe que, às vezes, o Patriots não estava tão bem. E o que se diz é que quem chegava lá e corrigia a defesa era o Bill, né? Ele que fazia realmente a defesa funcionar. Então, se tivesse um Bill Belichick no coach, certamente a defesa ia ter um outro nível, né? É importantíssimo você ter um quarterback, mas também, né, ajudar ele com uma defesa, igual o Saints, né? Que é o Drew Brees, que, pô, o cara é um dos melhores da NFL, mas o time sempre tem uma das piores defesas. Agora que teve uma defesa que não é a melhor da NFL, mas uma defesa boa até, conseguiu chegar longe. E eu acho que é um time que vai chegar mais longe na próxima. Eu acho que a lição que fica é essa, por mais que a gente fale muito em quarterback aqui, vai continuar falando, né, porque a principal posição da NFL é comissão técnica, né, treinamento, free agency. A gente viu esse ano o técnico do Rams escolhido melhor. Ele é um treinador dos mais novos, o mais novo da NFL, que está começando agora. O Peterson também chegou há pouco tempo no Eagles, então tirando, né, o Patriots, que é sempre um time que está lá, a gente está vendo novidades aí. A gente está vendo ousadia, né, uma forma diferente de você montar a sua comissão técnica, que fez muita diferença. Esses times tiveram problemas, principalmente o Vikings e o Eagles tiveram problemas com quarterbacks, mas o resto do time estava pronto para suprir isso, né? Enquanto outros times, quando tem problemas com quarterbacks, basicamente acaba a temporada, né? Então eu acho que fica essa lição para as equipes agora que vão voltar agora para essa temporada, né? Focar muito no que tem ao redor do seu time na sua comissão técnica, né? Isso pode fazer a diferença lá na frente caso você tenha alguma lesão grave. E mostra como a NFL é bacana, né? Ninguém apostou no Eagles esse ano, nem para chegar aos playoffs, talvez, né? Antes da temporada, a gente apostava em outras equipes daquela divisão. E fica essa lição pro próximo ano, né? Vamos acompanhar a NFL de novo, porque pode ser que outro time diferente chegue lá e vença, né? Com um outro jogador que a gente nem esperava. Então, bacana, né? Apesar da... Obviamente é sempre legal ver o Patriots dominando na questão histórica, né? Muito legal ver esse Patriots jogar, a gente vai ficar pra história, mas pra quem tá começando a ver a NFL e pra gente que tá apresentando o esporte pro pessoal, a gente tá mostrando aí um time que não foi pros playoffs no ano passado, agora é campeão da NFL. Então, meio que todo ano é assim. Então, pra quem tá começando agora, acompanha, porque é bem isso que acontece. Eu acho que sobre isso que você falou, também entra o fato dos times ousarem no sentido de treinadores novos, né? Você vê como essa mentalidade nova, uma mentalidade tipo inovadora, funciona, né? E às vezes é muito melhor do que você pegar um cara que tem anos de mercado, que faz muito tempo que... Exato, e se você vê, por exemplo, o caso do Rams é emblemático, né? O treinador pegou um time que era o pior ataque e transformou no melhor ataque. O que você vai atribuir a culpa nisso? Você vai falar que o Goff era muito ruim e que agora ele teve sorte? Não, ele não era muito ruim, entendeu? Então é justamente, se você colocasse esse Rams na mão de outro cara, ele ia mandar o Goff fazer passes de 3 yards ou ele ia ser reserva. Sim. Na mão de um cara ali que teve ideias novas, o que fez, né? Foi o melhor ataque da liga na temporada regular. Então, realmente, os times... Por isso que eu sempre insisto que esses quarterbacks jovens, treinadores jovens, eles têm que receber oportunidade e tem que fazer funcionar. Porque ficar apostando sempre no feijão com arroz, na mesma coisa, na nota 6, 7, não funciona, cara. Você não vai pra lugar nenhum. Exatamente. Então... esperar a off-season, que vai chegar logo, né? Vamos ver como é que o Eagles vai trabalhar. A gente já sabe que já chega como um dos favoritos, né? Vai precisar melhorar um pouco essa defesa, mas ganha um reforço importantíssimo, que é o Sidney Jones, que deve ser o cara que vai dominar essa secundária, um ótimo cornerback. Eles devem trabalhar também a questão do grupo de linebackers, que também não é o melhor setor do time,
mas talvez eles vão usar a escolha de primeira rodada, talvez uma troca que eles façam com o Nick Foles, né? Eles possam receber talvez ali até uma segunda rodada, por que não? E vamos ver o Patriots, né? Agora sem o seu coordenador defensivo, vamos ver como que eles vão reforçar essa unidade. Espero uma defesa bem mais agressiva no que vem, que eu acho que esse ponto era péssimo. Tem uma franquia que a gente espera que sempre vai evoluir mesmo, né? E principalmente quando tem alguma falha, é o Patriots. Então a gente espera que na próxima temporada a gente vai ver algo diferente desse time, né? Então, mas eu acho que a gente finaliza por aqui. Lembrando que a off-season começa só em março, né? Mas a gente vai nas próximas semanas, em algumas semanas a gente vai dar uma parada, né? Mas a gente volta em algum momento, começando a falar dos times também, no draft, né? Que vem em abril. Então tem muita coisa pra gente falar, mas de jogo, infelizmente. É isso aí, a gente quer agradecer pelo tempo que vocês passaram aqui, acompanhando toda essa temporada. É isso aí, espero que vocês curtam, compartilhem, deixem sugestões aí, próximos vídeos, o que vocês esperam para próxima temporada, divulguem. Pra próxima temporada voltar mais forte. Isso aí. Exatamente, então até a próxima, falou!